Fala, fiel! O Corinthians amassou o Flamengo e é o grande campeão da Supercopa do Brasil. Com atuação dominante, raça em campo e futebol de alto nível, o Timão mostrou quem manda e levantou mais um troféu. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque o Timão fez história. Atenção. Estamos de volta na TV. O Juca, ao longo do intervalo, pediu a palavra, vai ser dada a ele, mas antes, claro, a gente tem o nosso protocolo da enquete aqui. Vamos colocar na tela novamente a enquete. O que o resultado da Supercopa do Brasil significa? Corinthians vai dar trabalho, Flamengo vai decepcionar, só mais uma taça para o Corinthians, ou o Flamengo errou o planejamento? José Trajano, bom dia. Bom dia, eu vou dar a palavra para o Juca, já que ele pediu a palavra. Então manda bala, Juca, aí sim. Não, é só uma pergunta para todos. O Corinthians ganhou a Copa, a Supercopa, ou o Flamengo perdeu a Supercopa? O Corinthians ganhou a Supercopa, aliás, tem sido enaltecido, como sempre o Corinthians faz com as suas grandes conquistas, como uma conquista mais épica de todos os tempos. Né? A gente Histórico 1º de fevereiro. Exatamente, é o bicampeonato, é o não sei o quê. Como é que a palavra do Vessone eu adorei? A copada, a não sei o que lá. Então todo mundo tá corintiano aqui hoje. Não fica tranquilo, Juca. O Corinthians ganhou a Supercopa do Flamengo e acho que tem uma questão que a gente pode perceber, não só em relação ao Corinthians, para a gente tentar dizer que não existe o Corinthians-centrismo, que essa Supercopa, o jeito que ela é feita, normalmente o time que ganha a Copa do Brasil se mobiliza muito mais por ela do que o time que ganhou o Brasileiro, e assim foi de novo. Inclusive, o ano passado era o Flamengo nessa condição, que foi desafiar o Botafogo, que estava de férias. É verdade. Não é verdade? O Botafogo estava de férias, o Botafogo foi o Flamengo da vez. E o Flamengo, e da outra vez foi o São Paulo em relação ao Palmeiras, e ganhou com méritos. E acho que, inclusive, se preparou exatamente para jogar o primeiro grande jogo do Corinthians nessa temporada, pro Corinthians, para todo mundo que trabalha no Corinthians, que torce pro Corinthians, era Corinthians e Flamengo em Brasília, e ganhou com todos os méritos. É isso mesmo. Juca, teve o Corinthians e teve as brabas também, por favor. Isso, Arnaldo Ribeiro. Quem trabalha no Corinthians verdadeiramente é a fiel torcida do Corinthians, que ontem deu um show em Londres, fazendo mais barulho do que a torcida fleumática do Arsenal, e fez outro show em Brasília ao levar quase 200 ônibus do torcedor raiz, não daquele torcedor que vai para o hotel, que frequenta os restaurantes, não. O torcedor raiz, o torcedor que vai para o estádio com a consciência de que ele precisa empurrar e ajudar o time. Ainda mais no caso de um time que é, obviamente, tecnicamente inferior ao Flamengo. E a torcida, mais uma vez, fez esse papel. Eu tenho recolhido depoimentos de amigos rubro-negros que estavam em Brasília e que, estabelecem uma diferença verdadeira. O torcedor, a maior parte da torcida do Flamengo que estava ontem no Mané Garrincha é de Brasília. Não é a torcida do Maracanã, é de Brasília, que é uma cidade que, como tantas outras cidades brasileiras, tem mais rubro-negros do que qualquer outro torcedor, e Brasília especialmente, porque é uma cidade que foi inicialmente, basicamente, povoada pelos funcionários da capital federal, até então o Rio de Janeiro. Então, natural que eram esses, em sua maioria, presentes. E que não tinham a coisa daquele cara que tomou ônibus, pegou o ônibus de manhã para ir para Brasília, que faz bate-volta, que chegou lá um pouco antes do jogo e voltou em seguida ao jogo. Agora, o que de novo a torcida do Corinthians fez é um negócio de doido. É um negócio de doido. E aí o time soube corresponder. Porque, veja, um time que estava baleado com jogadores
que tinham passado 2 dias com virose. Praticamente não dormiram de sexta para sábado e de sábado para domingo. Passaram 2 noites no banheiro. E tiveram força para fazer o jogo que fizeram. E quero lembrar, o Corinthians teve um gol anulado que, a olho nu, é um erro do Bandeirinha, que evidentemente ergueu a bandeira para se desincumbir de qualquer responsabilidade, contando com o VAR para auxiliá-lo, porque não sabia que o VAR não estava funcionando naquele momento. Tinham sido comunicados. Não estava impedido, aparentemente não estava impedido. Não, mas o VAR já não estava funcionando, né? É que o juiz e os bandeirinhas e os estava. capitães sabiam que o VAR estava desligado. Eles tinham sido, pelo menos segundo a CBF, né? Eles tinham sido comunicados. Os 2 capitães, sim, os bandeirinhas não, segundo me informaram. Não sabia. Ele levantou a bandeira confiando no VAR. Não. E não tinha VAR. Mas sabia. Mas, enfim, não importa. Se você olhar pela faixa do gramado, o Ortiz dava condição para o Yuri Alberto. Enfim, o que o Corinthians fez ontem, porque ponha-se na pele do corintiano, eu sou capaz de fazer isso na perfeição. Aquele sofrimento em Londres, 12 graus, chuvarada, as meninas fazendo o segundo jogo delas na temporada contra um time em regime, que está disputando o campeonato inglês. Perdendo de 2-1, sendo sufocada, Lelê, a goleira, melhor em campo. Consegue um pênalti no último minuto, leva o jogo para a prorrogação. A prorrogação ali era um inferno. Porque eram mais 30 minutos para quem está voltando de temporada. E elas conseguem sustentar, quase fazem o 3º gol. É um negócio, eu diria o seguinte, que se eu tivesse que, se pudesse, não tivesse que estar aqui no posse de bola, ir ao aeroporto para receber alguém, mais do que os rapazes, eu iria receber as moças. Porque foi épico o que elas fizeram, em termos de dedicação, de garra, que é a coisa que o corintiano mais gosta, que é a coisa que o corintiano mais aprecia. Essa coisa da demonstração de amor de mulheres cujos salários estão atrasados, cujos prêmios estão atrasados, que são maltratados pela direção do Corinthians há muito tempo. E da mesma maneira, esse time, o que disse o Memphis ao fim do jogo. Aliás, o Memphis tem se caracterizado por melhores entrevistas do que por atuações. Mas botou todos os dedos na ferida dos males que assolam o Corinthians, da necessidade de mudança. Agora, nada disso, dos males, no momento que os 2 times estiverem em campo, isso transpareceu. Ao contrário. Então, é isso, é por isso que eu digo, e vocês sabem, na minha opinião, era mais importante ganhar o Mundial do que ganhar a Supercopa. Concordo com o Arnaldo, há uma certa supervalorização deste tipo de troféu, né? Que na Europa é usado apenas para reabrir a temporada e que aqui virou, desde Palmeiras e Flamengo, virou uma coisa maior do que de fato é. Agora, respondendo à sua enquete, âncora, é mais uma taça para o Corinthians. O Flamengo errou no planejamento, na minha modestíssima opinião, ao abrir mão do seu planejamento, ao fazer os titulares voltarem mais cedo. E aí o Felipe Luiz ontem não teve a coragem que o Dorival Júnior teve. O Dorival teve a coragem de deixar o melhor jogador do Corinthians no banco, porque ele não está fisicamente bem, que é o Rodrigo Garro. O Felipe Luiz não teve essa coragem em relação ao Jorginho e a Arrascaeta, que de novo não jogaram nada. Então, aí para mim está o grande erro do Flamengo, ter abdicado do que tinha corretamente planejado. Dane-se o campeonato estadual. Enfim. Muito bem. Ô, âncora,
Trajano, agora sim, você, manda bala. Só um detalhe aqui, os bandeiras Veja sabiam. você o que é natureza, como diria Zé Trindade. Eu dei a palavra para o Juca, mas a euforia da vitória, o desempenho das bravas, o Juca tomou o programa para ele. Ele foi responder a enquete e fez uma apreciação toda do jogo de Brasília, do jogo de Londres. Era só para participar da enquete. Agora já foi. Já foi. Pode botar a enquete de novo aí, não? Aí, ó. Tá aí, tá na mão. Essa é uma enquete provocativa e tem uma dose de mandiná. Você entendeu? Vai dar trabalho? Quem sabe? Sei lá se vai dar trabalho. Uma vitória da Supercopa não quer dizer que vai arrebentar a boca do balão. Parabéns. Olha, legal, pronto. Flamengo vai decepcionar. Quem é que pode jurar isso? Começou muito mal. Tem alguma coisa estranha lá no Flamengo, no planejamento, a falta de planejamento, sei lá. Não é comum o Flamengo perder do Fluminense na sequência, num tipo de campeonato, depois do São Paulo, no outro tipo de campeonato, e do Corinthians, no outro tipo de campeonato. Mas vai decepcionar? Tem. Tem time, tem elenco, tem torcida, tem opção de coisa para... O ano está começando. Fevereiro estreou agora. Aliás, parabéns aos baianos, dia de Iemanjá hoje. Só mais uma taça para o Corinthians? Não, acho que o Corinthians levou muito a sério. Essa taça tem um valor muito grande para começar o ano do mesmo jeito que começou o ano passado. O Paulista tem importância? Para alguns não. Para o Corinthians teve. Começou o ano ganhando o Paulista no ano passado. Né? E qual é a última? O Flamengo errou no planejamento. Flamengo errou no planejamento, que é o desafio do Mauro. Mas há controvérsias, entendeu? Pode ter errado, pode não ter errado. Sei lá. Agora, que está estranho, que tem uma coisa fora de ordem, está. Né? Perder 3 jogos seguidos em 3 campeonatos diferentes não é comum para um time do tamanho do Flamengo, por mais que estejamos no início da temporada. Portanto, a enquete é um pouco provocativa, não leva a lugar nenhum, e tem uma dose de mandinagem, vai acontecer. Eu não sou profeta. Muito bem, tá aí. Ó, se vocês votem, daqui a pouco eu vou dar uma parcial. Mauro, vamos lá, você falou que... Não, os bandeiras sabiam. A comunicação é feita pelo rádio, todo mundo fica sabendo. Ele sabia que não tinha VAR. Nós não sabíamos porque a transmissão custou dessa informação. Eu não sei o que aconteceu, se os repórteres não perguntaram, se... Avisaram só depois. Avisaram muito depois, ou se os caras ficaram ali fazendo segredinho, não passaram para o jornalista à beira do campo a informação, que era importante para quem estava assistindo. É o contrário do Juca, eu acho que estava um pouquinho à frente com o Roberto. Não acho que seja um lance tão assim categórico, a bandeira errou, não. Bem difícil. É daqueles lances que se bobear, mete aquela linha maluca lá, a gente já fica discutindo depois. Como aconteceu aquele do gol anulado do Atlético Mineiro, agora, na semana do Coelho, né, contra o Palmeiras. Foi um lance muito difícil ali. Enfim, mas a arbitragem já sabia disso tudo. Sobre a questão do planejamento, é o que você falou. A execução é errada. O planejamento é o que era possível fazer, gente. Porque assim, eu vejo lá, não, errou o planejamento. Tá bom, mas errou como o planejamento? Qual seria a solução? Você sai de férias dia 19, aí você tem que jogar no dia 12. Só se você der 15 dias de férias. Aí você tem que dar outros 15 dias. Vai dar na Copa do Mundo. Você tem quase um time inteiro convocado, provavelmente. Aí você tem que ficar secando as seleções, né? Você acha que as seleções do Equador, Colômbia, Brasil, quem mais que tem? Brasil e Uruguai, vão ser eliminadas rapidamente numa seleção que tem Haiti e outros times fraquíssimos? Tem 48 seleções. Essas equipes dificilmente não irão até o mata-mata. E aí você se garante os 3 jogos e mais um. Você vai chegar o quê? Vai chegar em julho. Vai entrar em julho. Mais ou menos. Final de junho, início de julho, esse time vão estar jogando lá nos Estados Unidos, Canadá e México, né? E, enfim, eu vi dessa maneira. Vou com você ainda, Mauro, porque assim, o Flamengo tem 3 derrotas seguidas, algo que não acontecia desde 2023, lá com o Vitor Pereira, que foi aquela sequência Alcas, 2, Flamengo 1, Fluminense 4, aí. Flamengo 1 na final e Maringá 2-0. Já não era o Vitor Pereira. Isso. E aí, nos últimos 3 jogos, foram 6 gols tomados, que também é meio anormal para esse Flamengo que é tão forte defensivamente. Aliás, é engraçado, né? Quando o Flamengo acerta uma jogada ofensiva, aí o mérito é do Rodrigo Caio. Quando toma um gol contra ninguém fala do Rodrigo Caio. Eu acho que o rapaz, ele não é o único responsável pelos acertos, tampouco ele é o culpado pelos erros. Mas é engraçado a boa vontade que se tem com o ex-jogador de futebol quando vira auxiliar alguma coisa. Tem um monte de gente trabalhando ali na jogada aérea defensiva ou ofensiva. Ele tem os méritos dele, a responsabilidade dele, como qualquer outro. Mas, sabe, colam nele só as coisas boas. Ontem, o gol do Corinthians é o Varela, 1,71 m, marcando o Gustavo Henrique com 1,96 m. Isso é uma piada, né? Isso é um erro crasso, né? Que foi cometido.
Eu acho que é bem diferente de 2023, que ali você tinha um técnico sendo fritado. Claramente os jogadores fritaram. O Fla-Flu foi uma vergonha. Aquele Fla-Flu, o Flamengo ganhou 2-0, mas tomou de 4-1, ninguém jogou. A derrota do Alcas precede aquela vitória do Fla-Flu com aquela polêmica do Gabigol pós-jogo. Exatamente. Né? Então, assim, era diferente. Agora não tem problema aparentemente entre os jogadores e o técnico. Existe sim uma inconsequência de alguns jogadores, já teve o senhor Plata fazendo atrapalhadas ano passado, expulso na Libertadores, expulso contra o São Paulo, e ontem o Carrascal. Independentemente se usou imagem da televisão, não transmissão, é uma outra discussão. O jogador de 27 anos, que jogou, é o quarto país que ele joga, né? Argentina, Colômbia, Rússia e Brasil. Camarada entrar na pilha daquela, largar o braço e dar uma chance do VAR expulsar, isso é de uma imbecilidade imensa. Então, não sei até que ponto eles vão tomar alguma medida, se pode, mas a coisa, antigamente seria multado do salário, né? Tem que tomar multa, algum tipo de coisa tem que se fazer. Não é possível, assim, o cara compromete completamente o andamento. E eu não acho que faltou coragem ao Felipe Luiz para escalar os jogadores, não. O Dorival escalou o time para ganhar. O Felipe Luiz claramente tratou esse jogo como uma sequência da temporada. Eu tenho que dar ritmo para esses jogadores e colocou os caras para jogar. Essa é a diferença. Se concorda, discorda, é outra história. Claro que com a derrota, a tendência é discordar. Mas se você não tem o Carrascal expulso, o jogo poderia ser muito diferente. Então acho que vai muito na conta do colombiano do que aconteceu ontem. E no segundo tempo, foi um mandou bola na trave, o Paquetá deu um gol bizarro no final. O Corinthians teve essa chance do impedimento e o gol do segundo gol já no final, quando a vaca rubro-negra já estava caminhando rapidamente em direção ao brejo. E uma bola na trave do Yuri. Sim, mas não teve tanta chance, Juca, para um time que teve 45 minutos com homem a mais. Teve muita cera, que é uma característica desse Corinthians. Foi contra o Palmeiras, foi ontem de novo. Ficou ali atrás, encolhido, defendendo o resultado. Então, se esse rapaz não é expulso, a coisa muda. E aí tem uma grande sacanagem, que é o VAR. Isso é um absurdo. Eles param o jogo toda hora. Por que não pode esperar o intervalo? Ó, ninguém desce, que o VAR vai analisar. Vamos analisar esse lance. Vamos achar a imagem para ver se expulsa ou não expulsa o Carrascal, porque o Bidon caiu aqui e há uma reclamação. Não, mandou para o vestiário. Aí o técnico faz todo o planejamento de 11 jogadores, né? Continua 11 contra 11, não faz alteração. Aí quando chega na beira do campo ali, ele vai e expulsa. Mudou tudo. Isso é uma grande sacanagem. Né? Aí, acho que aí o Felipe Luiz tem esse atenuante com relação às críticas que ele possa receber. Porque, cara, aí mudou tudo. Ele teria 15 minutos para mudar totalmente a sua... Mas assim, não é a primeira vez. Contra o Corinthians na Copa do Brasil, de 2024, o Bruno Henrique foi expulso. Aí contra o Racing, o Plata foi expulso, todo, caiu na pilha do Marco Rojo. Depois, contra o São Paulo, ele deu uma porrada na Arboleda, foi expulso. O jogo que o Flamengo não venceu e estava ali, empatou, quase perdeu e ficou ali brigando com o Palmeiras até o final. Ali tinha muita coisa em jogo. Então são seguidas expulsões que não podem passar como se nada... a culpa é só do VAR, a culpa de alguém, não. A culpa é do jogador. O jogador foi extremamente tolo, para dizer o mínimo. Eu acho que isso tem que entrar na conta. Mas poderia o Flamengo ter tido uma sorte melhor. Mesmo colocando os jogadores que não estavam em melhor forma, porque ele encarou como um jogo para dar sequência e ritmo de jogo para os caras. Eu acho questionável isso. Acho que ontem ele tinha que entrar com um time para competir e aos poucos esses caras vão voltando para o time. No caso, tinha que jogar o Everton Araújo, tinha que jogar o Everton Cebolinha. Os caras que estão bem, estão mais inteiros, estão conseguindo correr mais e ele insistiu digamos assim, aí ele insistiu no planejamento, eu acho. Esse gol não pode perder, né? O camarada perdeu um gol desse. Não importa se ele custou 1 centavo ou 42 milhões de euros. Esse gol aí ninguém pode perder se você joga para futebol profissionalmente. Foi um negócio muito grave isso aí também. Ontem eu fiz uma pergunta no Twitter, fui massacrado. Como é que você não sabe uma coisa dessa? De fato eu não sabia como é que funcionava esse negócio, né? Se quando o cara volta, se é expulso, se ele tivesse sido substituído, como seria. Depois eu aprendi com o pessoal lá, que mais com boa vontade no Twitter. Tem uma outra pergunta. Se os caras decidiram, ao longo do intervalo, que o Carrascal ia ser expulso, eles poderiam ir lá no vestiário e falar assim, Felipe Luiz, o Carrascal vai ser expulso. Será acho que em termos para informação para o público, acho que não. Eles devem ter que fazer sinalizando para todo mundo ver o que eles tomaram de decisão. Será que eles não poderiam falar isso para não fazer o Felipe Luiz entrar em campo com 11? Perfeitamente, né? Perfeitamente. Óbvio. Tudo errado. Entrar em campo com 11 e fazer, agora você foi expulso. O cara não podia ser avisado antes? Aliás, o Corinthians levou 22 minutos para voltar para o jogo, né? Pois é. Danilo Lavieri, como é que você vota nessa brilhante enquete? Acho que é só mais um. O Corinthians entrou em campo com postura de campeão e não deu chances para o Flamengo na grande final da Supercopa do Brasil. Desde o apito inicial, o Timão dominou as ações, mostrou intensidade, organização tática e muita vontade de vencer. A equipe pressionou alto, criou várias oportunidades e logo abriu o placar, colocando o adversário em dificuldade. O Flamengo tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação corintiana e em uma defesa muito segura.
No segundo tempo, o Timão voltou ainda mais agressivo e ampliou o resultado, confirmando uma atuação de gala. A torcida vibrou com cada jogada, cada dividida e cada gol que encaminhava o título. O grande destaque foi o coletivo do Corinthians, que mostrou entrosamento e espírito de decisão. Jogadores importantes apareceram nos momentos certos, enquanto os mais jovens mostraram personalidade em um jogo grande. A conquista da Supercopa do Brasil reforça o bom momento do clube e dá ainda mais confiança para o restante da temporada. O título também serve como resposta a quem duvidava da força do elenco. Vencer o Flamengo em uma final e ainda com domínio total é um recado claro para o futebol brasileiro. O Corinthians vem forte para brigar por tudo este ano. Agora é comemorar, mas também manter o foco para os próximos desafios. Se inscreva agora, curta o vídeo e compartilhe para toda a Fiel comemorar essa conquista. Vai, Corinthians!